Olá pessoal, nesse vídeo eu vou terminar o assunto do iluminismo, explicando algumas características gerais do iluminismo, né, e alguns impactos que o iluminismo teve já no seu surgimento. Tá? Então vamos lá, vamos ver um pouquinho mais sobre o iluminismo. Lembrando que o iluminismo ele é um movimento filosófico que queria mudar a organização política, econômica e social que existia na Europa, que era conhecido como Antigo Regime, baseado no absolutismo, no poder da igreja e na sociedade estamental. E de acordo com os principais filósofos que você tinha, né, teria que mudar isso através da razão. Né, aquilo que o Immanuel Kant escreve no seu livro, né, ou no seu pequeno texto chamado Resposta à Pergunta, o que é esclarecimento. E os principais filósofos iluministas que nós temos são os seguintes. Né, o John Locke, né, que defende a ideia do contrato social, ou seja, o poder do rei vem do povo, não de Deus, e se o rei não for bom, você pode se insurgir contra ele. Barão de Montesquieu, que diz que você é livre para fazer o que você quiser, desde que aquilo esteja dentro da lei, né, e defende a ideia da divisão em três poderes. Jean-Jacques Rousseau, que também defende a ideia do contrato social, que fala a respeito da educação, cujas ideias podem ser resumidas em três princípios, né, que sintetizam o movimento do iluminismo: liberdade, igualdade e fraternidade. E o Voltaire, né, que defende a ideia da tolerância. Posso não concordar com nada do que você disser, mas defenderei até a morte o direito que você tem de dizê-lo. E uma das maiores obras do Iluminismo é o movimento enciclopédico, organizado pelo Denis Diderot, que tinha como objetivo tornar o conhecimento acessível para todas as pessoas, através de um livro ou de uma coleção de livros, né, organizada, escrita, que tornaria esse conhecimento todo acessível para as pessoas. E hoje o que faz isso, hoje o que tem um papel, né, muito parecido com o que foi idealizado na enciclopédia, é a internet, que torna o conhecimento acessível para todas as pessoas, né, através de sites como Wikipedia, YouTube, Yahoo Respostas, Escola da Web, né, que torna esse conhecimento todo acessível para todos vocês. Agora, o outro aspecto que a gente tem do iluminismo é uma mudança no pensamento econômico, porque durante o período do antigo regime, a economia ela girava em torno do poder do rei, do mercantilismo, do acúmulo de metais preciosos. E a principal forma de você conseguir isso era através de intervenção estatal, de exploração de outras colônias, né, e através de uma forte intervenção do Estado para você conseguir acumular metais preciosos. Mas surge um grupo de pensadores da economia chamado de fisiocratas. Esses fisiocratas, eles defendiam que a riqueza vinha da terra, né? A riqueza ela tinha que ser produzida através do cultivo do solo, do cultivo da terra, sem você ter tanta intervenção do Estado. É a ideia do deixar e fazer, deixar e passar, o mundo caminha por si só, né? Laissez-faire, vamos interferir o mínimo possível. E esses fisiocratas, eles vão inspirar um dos maiores nomes do liberalismo econômico, que é esse sujeito que aparece aqui do lado, chamado de Adam Smith. O Adam Smith ele escreve um livro chamado A Riqueza das Nações. E nesse livro ele defende que o Estado não deveria interferir na economia. O Estado ele não deveria controlar a economia. Que a economia deveria caminhar por conta própria. É o que se chama de liberalismo econômico. Né? O liberalismo econômico é um tipo de liberalismo no qual você tem uma não intervenção do Estado na economia. Ao contrário do mercantilismo, onde é que o rei controlava praticamente toda a economia, no liberalismo econômico, a economia deveria caminhar por conta própria. Mas se a economia não tem intervenção do Estado, como é que então você regula os preços? Como é que você regula, né, como é que você impede que você tenha preços muito altos que prejudiquem todo mundo? De acordo com Adam Smith, existe a mão invisível do mercado, que seria uma espécie de regras dentro do próprio mercado que, sem intervenção do Estado, iriam manter os preços acessíveis, estáveis, e iriam fazer com que os produtos melhorassem. E as principais ideias que você tem aqui da mão invisível do mercado é a lei da oferta e da procura e a lei da concorrência. O que é a lei da oferta e da procura? É uma lei que funciona assim: quanto mais eu tenho de um produto, mais barato aquele produto fica. Quanto mais eu quero um produto, quanto maior a procura de um determinado produto, mais caro esse produto fica. É o que acontece com diversos produtos diferentes. Álcool gel no começo da pandemia, né? Papel higiênico no começo
da pandemia, um ingresso de um jogo de começo de campeonato e da final do campeonato, né? Então tudo depende da oferta e da procura, quanto as pessoas procuram um produto e qual que é a oferta daquele produto para saber se aquilo vai subir ou vai baixar o preço. Concorrência. Você não tem que ter monopólio, né? Uma única empresa controlando o estado, mas tem que ter 2 ou 3 empresas disputando determinado mercado. Porque quando essas empresas disputam, né, um determinado mercado, elas são forçadas a fornecer um produto melhor com um preço mais acessível para que as pessoas comprem o seu produto. Dessa forma, essa mão invisível do mercado, sem intervenção do Estado, sem intervenção, controle do governo na economia, iria fazer a economia progredir mais livremente. Tá? Essa é a ideia do liberalismo econômico, né, que foi aí preconizada pelo Adam Smith. E o iluminismo tem umas outras ideias, umas outras características que marcam aí todo o iluminismo. Uma dessas crenças é que o iluminismo ele é altamente otimista. Tá? Então, o iluminismo ele acreditava que através da razão a sociedade ela iria melhorar. Inclusive, esse progresso ele seria linear e infinito. Ou seja, o homem, quando tiver acesso à razão, tiver acesso ao conhecimento, ele vai melhorar infinitamente numa linha de progressão linear. Ou seja, ele sempre vai melhorar, melhorar, melhorar. Nós somos hoje melhores do que ontem, amanhã nós seremos melhores do que hoje, porque a gente vai melhorar nesse progresso linear e infinito. Então, existe uma crença muito grande, né, no iluminismo desse otimismo de que a razão viria para libertar as pessoas, que ela não seria usada para oprimir, que ela seria usada para libertar as pessoas que iriam melhorar constantemente. Uma outra coisa é que o iluminismo ele acreditava que todo o conhecimento do mundo era acessível, ou seja, você conseguiria estudar o mundo inteiro, você conseguiria estudar todas as coisas, né? Você conseguiria ter acesso à verdade. Então o iluminismo acreditava que era possível ter acesso a todo esse conhecimento e conhecer todas as coisas verdadeiramente, né? E como forma de estudar esse mundo, como forma de estudar, as coisas começam a surgir algumas ciências, começam a surgir algumas disciplinas, né, que começam a querer estudar o mundo e organizar esse mundo, né, fazer a taxonomia, né, por exemplo, a biologia que vai começar a dividir os animais, né, nos gêneros, filos, cordatas, espécies, subespécies, tudo para organizar, tudo porque você precisava conhecer o mundo todo. Né? Você começa a ter as leis da química, o estudo maior da física, então eu posso estudar todas essas coisas, porque se eu conseguir compreender o universo, se eu conseguir compreender todas essas regras que existem no mundo, eu posso utilizar esse conhecimento para fazer com que o mundo possa melhorar. Tá? E a ideia aqui era que através do conhecimento, através desse conhecimento que era acessível para todos, eu poderia mudar o mundo todo. Uma outra característica muito forte do iluminismo é que o iluminismo ainda não era ateu, né? A maior parte dos pensadores que nós temos aqui, eles eram defensores ou da crença em Deus, né? Como o próprio René Descartes, que ele tem todo um capítulo defendendo a existência de Deus, ou eles eram defensores de uma concepção diferente de Deus, como por exemplo o Voltaire, que era defensor da religião natural, né? Ou seja, você vai adorar a Deus, você vai conhecer a Deus através do conhecimento da natureza. Estudar matemática, física, química, biologia é uma forma de você conhecer a Deus, é você estudar a Deus estudando a sua obra. Agora a gente pode sintetizar o resumo da ideia do iluminismo a respeito da religião como deísmo. Né? O deísmo é a crença em um Deus relojoeiro, ou seja, existe a crença de que existe um Deus. Esse Deus seria a causa primeira, ou seja, ele seria aquilo que deu origem a todo o universo, que organizou todo o universo, mas assim como um relojoeiro que faz o relógio, encaixa todas as engrenagens depois da corda e deixa esse mundo funcionar por conta própria, né, ele não acaba interferindo no relógio depois, assim Deus também fez o mundo, ele é a causa primeira, ele é a origem de todo mundo, ele organizou todas as engrenagens desse mundo, que seriam as regras, as leis da natureza, as leis da física, da química, as leis da biologia, todas essas leis, ele encaixou todas essas leis e agora ele deixa o mundo caminhar por conta própria. Então a crença do deísmo é uma crença que existe uma força metafísica, né, que pode ser chamada de Deus, mas que não é um Deus pessoal que interfere ou que quebra suas próprias regras. Tipo assim, não adianta você orar aqui, ó Senhor, por favor, faça um milagre e mude todas as coisas, porque Deus não vai quebrar as próprias regras para atender
um pedido pessoal. Então, essa crença que existe um Deus, mas que esse Deus é mais uma força metafísica, a causa primeira, do que um Deus pessoal, é o que é chamado de deísmo, ou a crença no Deus relojoeiro, que é um pensamento muito forte durante o Iluminismo. Então, o Iluminismo ele ainda não era ateu, mas o Iluminismo ele era altamente anti-eclesiástico, ou seja, o Iluminismo ele era um inimigo muito grande do poder que a igreja tinha na sociedade. Então eles não combatiam a ideia da existência de Deus, mas eles combatiam o poder e a influência que a igreja, especialmente a igreja católica, tinha na sociedade europeia. Então ele era anti-eclesiástico, mas ele ainda não era ateu. E esse iluminismo ele vai ter um impacto muito grande na sociedade. E logo no começo surgem os chamados déspotas esclarecidos. O que significa isso? Despotismo é um outro nome que a gente tem, um sinônimo que a gente tem para o absolutismo. Um rei que governa com poderes absolutos, ou um rei que é ditatorial, um rei que é tirano, ele pode ser chamado de déspota. Agora, alguns governantes europeus, eles começaram a flertar com algumas ideias do iluminismo. Eles começaram a ter acesso a algumas ideias do iluminismo e começaram a fazer algumas reformas dentro dos seus países baseados em princípios do iluminismo. Então essas reformas, elas são reformas que atendem algumas características do iluminismo, mas ainda mantêm algumas características de absolutismo. Por exemplo, você vai ter governantes que vão tirar privilégios da nobreza e dar mais igualdade ou mais privilégios para a burguesia. Então você tem uma característica do iluminismo, né, que é você tirar privilégios de um determinado grupo. Ou você tem governantes que vão fazer reformas que vão enfraquecer o poder da igreja. Né? Como o próprio iluminismo era anti-eclesiástico, essas reformas elas utilizavam as ideias do iluminismo, né, para combater uma instituição rival que seria o poder da igreja dentro da sociedade. Mas ao mesmo tempo que esses governantes eles faziam reformas baseadas no iluminismo, eles ainda mantinham algumas estruturas do antigo regime. Eles ainda mantinham um poder ditatorial, eles ainda mantinham uma sociedade de cortes, eles ainda mantinham controle sobre uma colônia, por exemplo. Então, esses governantes que tinham características de absolutismo com algumas reformas baseadas no iluminismo, eles são conhecidos como déspotas esclarecidos. E os mais importantes que nós temos são Catarina a Grande, da Rússia. Então é essa mulher que aparece aqui do lado. Ela era alemã de nascimento, ela casa com o czar, né? Ela dá o golpe no seu marido, ela manda matar ele depois, assume o poder e ela vai fazer uma série de reformas dentro da corte russa, né, para fazer com que essa Rússia ela fosse mais europeia e mais iluminista, mas ao mesmo tempo ela governava a Rússia com mão de ferro. Então ela é um exemplo de déspota esclarecido. Frederico da Prússia, mas o mais importante para nós, né, além da Catarina Grande, Frederico da Prússia é um cara chamado Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal era um ministro português, ele não era o rei, mas o rei era muito frágil, muito fraco, e quem governava mesmo Portugal era o Marquês de Pombal. E o Marquês de Pombal, ele é um dos maiores exemplos de déspota esclarecido, porque ele vai fazer toda uma reforma dentro de Portugal, vai expulsar os jesuítas que controlavam a educação tanto de Portugal quanto das colônias portuguesas, como aqui do Brasil, né, fazendo essas reformas iluministas, né, para evitar o poder da igreja. Mas, ao mesmo tempo, o Marquês de Pombal vai ser responsável por aumentar os impostos sobre o ciclo do ouro no Brasil, especialmente depois do terremoto de Lisboa, né, que eu comentei no vídeo passado. Quando Lisboa foi arrebentada, ela precisava ser reconstruída. E para ela ser reconstruída, o Marquês de Pombal vai aumentar os impostos sobre o ciclo do ouro do Brasil, endurecendo a mão da metrópole sobre a colônia, né, para que ele pudesse reconstruir a cidade de Lisboa. Então, ao mesmo tempo onde é que ele faz algumas reformas baseadas no iluminismo, ele também mantém algumas características do antigo regime do mercantilismo, algumas características do absolutismo. Então, eles são exemplos desse tipo de mistura que nós chamamos de déspotas esclarecidos. Beleza, pessoal? Com isso a gente termina o iluminismo e a partir dos nossos próximos vídeos a gente vai ver como que esse iluminismo foi colocado em prática, ou seja, como é que esse iluminismo vai influenciar no curso da história. Beleza? Abraço!